vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos cumprimentando a todos os nossos prezados ouvintes, em o nome de Jesus Cristo, tendo aqui o destaque bíblico do evangelista São João, no seu capítulo de número 3, versículo 12 até o versículo 15, aonde nós tomamos aqui a leitura da Bíblia para meditar um pouco com os nossos ouvintes acerca da humildade, uma palavra, uma virtude que, sem dúvida alguma, é indispensável na vida de uma pessoa que deseja ser vitoriosa em seus caminhos, indispensável na vida de uma pessoa que pretende chegar em algum lugar. E então, nós estamos refletindo nisso, a importância da humildade para o crescimento de uma pessoa aqui nessa terra. Humildade, ao contrário que muitos pensam, ela é algo tão poderoso. Muitas pessoas, ao ver alguém humilde, eles pensam em fragilidade. Ali vai uma pessoa frágil, que não briga, que muitas vezes até cede aquilo que lhe é por direito. Ao vermos, às vezes, alguém humilde, o homem de mente natural, que não sabe o que é humildade, ele automaticamente pensa que ali vai uma pessoa boba. Às vezes ele até diz, mas como é bobo? O humilde às vezes passa-se por bobo, passa-se por alguém que não percebe ou por alguém que não sabe se defender. Muitos são assim, eles veem a humildade como se fosse uma fragilidade, mas quando na verdade a humildade é algo poderoso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse em sua palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O homem mais poderoso que um dia pisou nessa terra, ele foi um homem manso e humilde de coração. Aquele foi o próprio Cristo, aquele foi o próprio Deus. O próprio Deus, ele vestiu uma roupagem de humildade para poder estar aqui entre nós. E a Bíblia Sagrada também, a Escritura diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque aqueles que se humilham, estes serão exaltados, ou seja, os humilhados serão exaltados. Isso é Bíblia. Mas o homem tem se tornado tão vaidoso, e atrás disso vem tantos e tantos orgulhos. O homem tem perdido, o ser humano está perdendo o senso do que é que significa ser realmente humilde de coração, como disse o Senhor Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Muitos não sabem a humildade. Uma pessoa de coração humilde, de espírito humilde, é uma pessoa fértil, é como uma terra fértil. Plantou uma semente, aquilo vai dar. Se a terra é boa e a semente tem vida dentro dela, aquilo vai crescer. A humildade faz o homem ser uma terra fértil, fértil para todas as coisas. A vida profissional, conjugal e muito mais a vida espiritual. Se tem uma coisa que é impossível de sermos, é ser bem-sucedido se não formos humildes de coração. Jesus ensinou isso. Jesus nos chamou
a trilharmos este caminho. Caminho estreito, caminho apertado. Aquele que não trilha esse caminho estreito e apertado, da humildade que Jesus deixou a nós como exemplo, ele não vai conseguir submeter-se à palavra de Deus, porque o que não tem humildade não aceita correção. E se tem uma coisa que a palavra de Deus é corretiva. Quando Maria veio a Jesus, sua própria mãe quanto à carne, veio a ele e disse a ele que os seus irmãos, os seus familiares, chegou o recado para Jesus, estão lá fora te esperando, te chamando. Jesus disse: quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Meu pai e minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quando ele disse isso, são aqueles que fazem a vontade de Deus, o que é que ele estava dizendo? Ele estava corrigindo o erro. Ele estava mostrando que o lugar dos seus irmãos, seus familiares, sua mãe era ali ao seu lado naquela missão, que ele havia nascido com ela, mas eles estavam em outro lugar enquanto ele estava cultuando, enquanto ele estava partindo pão, levando o evangelho. Ele corrigiu. Quando Maria disse: eu e o teu pai estávamos procurando por ti, quando Jesus tinha 12 anos e ficou no templo ensinando aos doutores, a palavra de Deus que estava nele corrigiu o erro. José não era pai de Jesus. Jesus disse: mas eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Em outras palavras, como assim? Meu pai estava me procurando, sendo que eu estava na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai, sendo que eu vim para essa finalidade. Ele disse que estava cuidando dos negócios do pai. Se tivesse referindo-se a José, ele estaria na carpintaria fazendo móveis, cuidando realmente dos negócios do pai. Mas ele estava no templo, ele estava fazendo menção do Pai Celestial. Quer dizer, Jesus corrigiu as pessoas mais próximas dele, que era sua mãe, que eram seus irmãos. Quando Pedro tentou impedir a Cristo Jesus de ir ao Calvário, à cruz, ele não pensou para dizer a Pedro: para trás de mim, Satanás. Claro que não era Pedro, era um espírito que tentava tirar Jesus do seu foco, da sua missão, do seu propósito. Era um espírito que queria impedir Jesus de ir à cruz, morrer para redimir as nossas almas. Mas a palavra que estava em Cristo corrigiu um dos seus melhores amigos, Pedro. E depois Jesus ainda aparece a ele, toma-lhe uma prova do seu amor por ele e ainda diz a ele: apacenta os meus cordeiros, apacenta a minha igreja. Aquele homem que recebeu revelação do Pai em Mateus capítulo 16. Aquele Pedro, aquele homem que recebeu a comissão de apacentar os cordeirinhos do Senhor. Aquele homem foi um dos homens mais próximos de Jesus, mas a palavra corrigiu. E se não temos humildade, que tal se Pedro não tivesse humildade? Quando Jesus o repreendeu asperamente, talvez ele diria: nunca mais eu vou a essa igreja. Talvez ele diria: nunca mais eu vou ouvir esse programa de rádio. Essas palavras são muito rudes, são muito duras para mim. Ora, temos que ser humilde. O homem que não é humilde de coração, ele não conseguirá entrar no plano de Deus. Ele não conseguirá subir ao alto. Por isso que eu li a Bíblia em João capítulo 13. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu. O céu é o lugar mais alto que se pode ir, que se pode chegar. E a Bíblia diz: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus mostrando a Nicodemos que o que sobe é aquele que desce. O caminho para cima está para baixo. O caminho para a glorificação, o caminho para a vitória está na humildade, está em descer. O caminho para cima é para baixo. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Foi o grande segredo que Jesus estava querendo revelar a aquele mestre chamado Nicodemos, que era tão envolvido com sua posição, com os seus certificados, com a sua graduação, com a sua religião nobre, com a posição social, religiosa, talvez até material que ele tivesse alcançado, mas Jesus encontrou com ele e queria revelar a ele o segredo de descer.
Jesus queria mostrar para ele que se não descer, jamais irá subir. Se não tiver humildade, jamais conseguirá ser exaltado pelo Senhor. Ele queria mostrar isso a Nicodemos, que o caminho para cima está para baixo. Por isso que Jesus diz: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, mas morrendo dará muito fruto. O grão tem que cair, tem que descer, tem que ser sepultado na terra, e depois aquela semente apodrece e logo logo virá aqueles pendões, logo logo virá aquela árvore que chega a ser uma árvore gigante. Mas primeiro tem que descer, primeiro tem que enraizar. Não adianta subir sem ter descido, sem ter se enraizado. É como a construção de um prédio, de um edifício. Ora, imagine você querer subir as paredes e subir aquele grande edifício de tantos andares, de tantos e tantos metros de altura, mas sem primeiro descer. Todas as grandes construções, elas primeiro começam descendo, fura-se metros e mais metros de profundidade para o tubulão, para as sapatas, para o alicerce daquela obra. Primeiro desce e desce muito. Tem que enterrar muita coisa debaixo da terra primeiro, aonde ninguém vê, para poder subir. E espiritualmente é assim, tem que descer. Jesus diz: o grão de trigo tem que descer para depois crescer e dar frutos. Isto é uma lição de humildade também. Claro que isso fala de morte, sepultamento e ressurreição. A semente sendo enterrada, Cristo, depois a semente ressuscitando, a árvore crescendo, e depois dando seus frutos, seu Espírito vindo sobre nós e nos fazendo produzir o fruto do Espírito, a natureza de Deus. Mas isso também pode se aplicar. Se não descer, não pode subir. Se não morrer para o mundo, como subir aos céus? Se essa semente, você e eu, não formos sepultados nas águas, em nome de Jesus Cristo, descer, renunciar o mundo e os seus prazeres, como seremos glorificados na ressurreição no último dia? Tem que descer. Mas quantos têm a humildade para poder receber isso? Esta lição que Jesus estava ensinando aos gregos, a semente tem que descer para crescer e florescer. Esta lição que Jesus estava ensinando a Nicodemos, quando ele disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Jesus chamou Nicodemos a voltar à estaca zero. Jesus o chamou a começar tudo de novo. E Nicodemos não entendeu aquilo. Como pode, mestre, eu, um homem velho, voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos, você não está entendendo, Nicodemos. É necessário começar tudo de novo. Tu és mestre em Israel, rabi, não sabe dessas coisas? É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário se arrepender dos seus pecados. É necessário se santificar. É necessário voltar à palavra, aos princípios sagrados. Abandonar este monte de letras e teorias e ideias religiosas, mas que não te levarão a lugar algum, somente amassagearão o teu ego, o teu status, a tua vaidade, mas não te dará uma verdadeira vida cristã em intimidade com o Pai, com Deus. Jesus quis ensinar isso a ele. Tem que descer. E hoje também ele quer ensinar a nós. Temos que descer. Mas muitos de nós, meus amados ouvintes, não queremos. Quem é que quer descer? Muitos de nós não queremos descer à olaria de Deus para sermos quebrados, moldados de novo. Deus arrebentar, quebrar, esmiuçar o velho vaso, a velha vida e refazê-la de novo. Tenha humildade, põe tua vida na mão de Deus. Deixa Deus, o oleiro, te moldar uma vez mais. Descer, diminuir, se humilhar, o que não é tão fácil assim para aqueles que não recebem o Espírito de Deus, porque se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, se o Espírito daquele que habitou em Cristo e o fez manso e humilde de coração habita em nós, ele também nos levará a este nível de humildade, principalmente se tratando da palavra de Deus. Quando a ouvirmos, inclinaremos a ela, nos humilharemos perante ela, diremos: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se humilhar, descer à olaria de Deus, aprofundar-se como as bases daquele edifício, descer o mais fundo que se pode, é humilhar. É como a ovelha, ela é guiada
aos seus tosquiadores e vai muda. É como o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que como ovelha muda foi guiado ao matadouro. Meus amados ouvintes, isto é uma coisa, ao mesmo tempo que se parece algo frágil, simplório, superficial, é um grande poder que sem ele nós não conseguiremos obter, alcançar absolutamente nada de Deus. Não podemos perder isso ou deixar de obter isso se nós nunca tivemos, porque pela ausência deste grande segredo de vitória que é o descer, o humilhar-se, pela ausência disto, muitos perderão o reino de Deus, porque o que não é humilde não aceita a correção, e se não aceita a correção, não existe posicionamento. Se não aceitamos a correção de Deus, se não ouvimos a voz dos seus profetas, de sua palavra, dificilmente encontraremos com Deus na eternidade. Certa vez Jesus olhou aos seus discípulos, homens e mulheres humildes, que quando ouviram pregar, dobraram-se perante sua palavra, admitiram que ele era o Messias e não tiveram vergonha de dizer: ele é o nosso Deus, este é o nosso enviado, nosso Messias, nosso ungido, este é o nosso Deus. Jesus olhou para sua gente humilde de coração e ele disse: graças te dou, ó Pai dos céus, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos meus pequeninos. Eles conheceram, receberam o segredo do descer, do humilhar-se, que foi revelado nas palavras, mas não só nas palavras, mas muito mais na vida, nos exemplos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos não prosperarão espiritualmente, porque não tem isso. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20, versículo 20, que se crermos em Deus e nos seus profetas prosperaremos. Porém, muitos dizem crer. A vida prova que não crê, porque não se humilha. Quem crer, desce. Quem crê, se humilha. Quem crer de fato em Cristo, se humilhará perante a sua presença. Como aquele pobre publicano que disse: Senhor, sou um pobre pecador, Lucas 18, tenha misericórdia de mim, eu venho me humilhar perante ti, não sou digno de graça, não sou digno de salvação, mas eu venho me humilhar perante ti, venho entregar minha vida nas tuas mãos, ao teu domínio, sob teu controle, faze algo por minha pobre alma. Isto é de fato ter humildade, entregar a vida nas mãos de Deus e deixá-lo conduzir, sabendo que ele é um bom piloto, sabendo que ele é um bom marinheiro, sabendo que ele sabe conduzir as coisas. Não precisamos duvidar da palavra de Deus. Temos que banir toda a grandeza e soberba que tem invadido o cristianismo. Como diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao 18, esta é a era de Laodiceia, a era da prosperidade, a era do dinheiro, a era da informação, que diz assim: rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. Isto aí é o que ela pensa. Estou enriquecida e de nada tenho falta. Uma igreja se sentindo autossuficiente, uma geração se sentindo autossuficiente. Pensam que podem caminhar sem Deus, pensam que a ciência pode conduzi-los, pensa que a tecnologia pode conduzi-los, porque tem os melhores médicos, os melhores remédios, os melhores carros, os melhores empregos, o conhecimento mais sofisticado e avançado que já houve sobre a face da terra. Então eles pensam que podem prosseguir sem Deus. E diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E a Bíblia diz: mas não sabes tu que és pobre, miserável, cego, nu? É assim o orgulhoso, é assim o soberbo, é assim aquele onde não habita a humildade. Ele é cego, não percebe, não enxerga. Grandeza, soberba, isto aí é o que nasce em um coração, o que tem por dentro aquele homem que não tem humildade diante de Deus e diante dos homens e diante das circunstâncias que nos envolvem. Quando falta humildade dentro das nossas vidas, nos tornamos intoleráveis, pessoas antissociais, nos tornamos pessoas propensas
a fracassos espirituais em nossa vida. Cristianismo não tem lugar para soberba, para orgulho, para grandeza. Por isso que os homens orgulhosos, que jactanciam em suas habilidades, conhecimentos, em sua autossuficiência, dificilmente conseguirão servir a Jesus Cristo de verdade. Talvez filiarão-se a uma instituição religiosa polida, sofisticada, cheia de brilhantismos e filosofias e psicologias, mas ao Evangelho de Cristo dificilmente conseguirão servir. A falta de humildade nos faz irmos longe com muitas pendências em nossa vida. A falta da humildade, meus amigos ouvintes, Lucas capítulo 18, Jesus perguntou aos seus discípulos qual daqueles dois homens resolveram suas pendências espirituais. Qual daqueles dois homens alcançaram perdão dos seus pecados? O publicano ou o fariseu? O publicano que se humilhou diante de Deus se vai com humildade. Na igreja se vai com coração humilde. Ouvir a palavra de Deus tem que ser com humildade, orando e dizendo: Deus, fala comigo. Eu não sou o dono da verdade, mas sou alguém que quer ouvir a verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diante de Deus não vamos como professores, diante de Deus não vamos como mestres, diante de Deus não vamos como cientistas, advogados, doutores, psicólogos, médicos. Diante de Deus nós não somos absolutamente nada no quesito a visão natural. Diante de Deus nós vamos como alguém necessitado que precisa do seu sangue, do seu espírito. Diante de Deus se vai como aquele publicano, e não importa se é um doutor, não importa quão nobre, quão culto seja aquele homem, aquela mulher, quão rico ou quão pobre. Diante de Deus se vai como aquele homenzinho foi: Deus, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz, olhando ao longe, nem perto ele tinha coragem de chegar. Olhando ao longe, ele punha a mão no seu peito, abaixava a sua cabeça e dizia: Senhor, eu tenho até temor de entrar na tua presença. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso do perdão dos meus pecados. Eu preciso do Senhor me ajudando. Eu preciso que a minha vida seja modificada. Eu já tentei, não dou conta. Me salva, me ajuda, me limpa, me transforma. Eu quero viver uma intervenção sobrenatural. Eis-me aqui, tem misericórdia de mim. Salva-me, salva-me. Eu sou um homem perdido, uma mulher perdida. Tem misericórdia de mim. Aquela humildade, a confissão dos pecados, aquilo fez encontrar graça perante Deus. Enquanto isso, o homem religioso, estudado e culto na religião de Moisés, na lei do Velho Testamento, batia em seu peito e dizia: eu não sou como esse roubador. Eu não sou como esse publicano. Eu oro, eu jejuo, eu faço, cheio de virtudes e obras para se jactanciar. Diante de Deus não há escusas por conta de boas obras ou más obras. Diante de Deus vai contar a humildade que você tem ao ouvir a sua palavra. Por isso que esse é um péssimo programa para se ouvir, se não tivermos humildade de coração para aceitar aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia, ela nos chama exatamente a uma humildade de coração. Nos chama a nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, que é aceitar a palavra, nos humilhar à palavra. A palavra disse: não vá, se humilhe. A palavra disse: vá, se humilhe. A palavra disse: é assim, aceite. Não fique indagando por causa de homens comedores de feijão que se acham semideuses aqui nessa terra, querendo provar por X e Y, por A e mais B, que a Bíblia é mentira. Quem são eles para provar que a Bíblia é mentirosa? A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Tenha humildade para saber que esse livro sagrado é Deus, é a sua palavra. E se você se humilhar perante a palavra do Senhor, com certeza alcançarás misericórdia, terás bons resultados diante de Deus. Aqueles que se humilham, se humilhar é o maior segredo para atingirmos a Deus em nossas orações. A nossa humildade diante de Deus, em se calar,
inclinar a nossa fronte perante Ele e ouvir humildemente a sua palavra, a humildade de coração para arrepender quando estiver errado, reconhecer o erro, o pecado. Isso é divino. Isso aciona a misericórdia de Deus em teu favor, em meu favor. Nicodemos não entendeu o segredo de se diminuir. Como eu poderei, depois de ser grande, culto, inteligente, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não conheceu o segredo de descer, de diminuir, de se aniquilar. Depois de tão velho na palavra, depois de tão velho estudando teologia, escatologias da Bíblia e etc., depois de tão velho, como eu poderia me diminuir tanto assim ao ponto de me batizar de novo agora em nome de Jesus Cristo? Como eu me diminuiria tanto assim a ponto de abrir a mão da minha velha formal teologia para viver a palavra em espírito e em verdade, em santidade no corpo, na alma e no espírito? Como eu abriria a mão da minha velha teologia para deixar de crer que há 3 deuses na divindade, para crer em um único e verdadeiro Deus concentrado na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré? Como eu abriria a mão da minha velha teologia e me diminuiria tanto assim? A palavra é o que temos de maior, de mais brilhante, mas muitos não conseguem descer. Depois de ter aprendido a cantar e tocar e pregar os meus sermões, através da prédica, da oratória, da homilética, como que eu poderia me descer ou descer tanto assim? Isso foi a dificuldade dos fariseus e dos saduceus naqueles dias. Não puderam descer. Aprenderam muito, ficaram muito cultos, tinham muita bagagem, 30 anos estudando a lei de Moisés para poder ser um sacerdote. E quando Cristo chegou, eles disseram: não podemos seguir um homem que nasceu na manjedoura. Não tiveram humildade perante a palavra. Não podemos seguir um homem. Olha, a casa de Davi está ali, o templo de Salomão está ali. Olha quanto brilhantismo em nossa religião. Agora vamos seguir um homem que diz que não tem casa. As raposas têm os seus covis, os pássaros os seus ninhos, mas eu não tenho tempo nem para dormir na minha casa. Seguiremos um homem como este? Ora, meu amigo, é necessário descer, é necessário voltar à estaca zero. É como você entrar numa autoescola. Você logo deveria dizer a ele: eu não sei nada. Quero aprender agora do ponto zero, desde ligar o carro, engatar as primeiras, segunda e terceira. Estaca zero, é como começar a aprender o A, E, I, O, U. Diante de Deus é assim: Senhor, quero ser aquela criança que o professor ou que o pai, a mãe, pega na sua mãozinha e começa a ajudá-lo a passar o lápis por cima dos risquinhos do A, a primeira letrinha do alfabeto. Isso é humildade perante Deus. Pede Deus para segurar na tua mãozinha, para te ajudar a contornar a letrinha. Pede Deus para te ajudar a juntar as sílabas. Pede Deus para te ensinar a falar A, E, I, O, U. Humildade diante de Deus. Senhor, não sei nada, sou uma criança que não sabe nada perante ti. Isso é humildade. Não adianta você saber dirigir. Chegou para tirar a habilitação, vai ter que começar na estaca zero, perder suas manias. Você vai ter que aprender a ligar o carro, não do seu jeito. Arrancar o carro, não do seu jeito. Você não adianta: eu já dirigi o carro do vovô, da vovó. Eu já dirigi o carro do meu pai. Eu já sei dirigir. Tem como começarmos com uma aula mais sofisticada? Não. É o que o Espírito Santo diz. Vamos começar da estaca zero. Qual é a estaca zero? Arrependei-vos, e cada um de vós, e sede batizados, em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, começando na estaca zero. E depois disso, vamos para a segunda marcha, santificar-se no sangue de Jesus. E depois vamos à terceira marcha, agora vamos receber o batismo do Espírito Santo. Primeira, segunda e terceira, justificado, santificado e batizado com o Espírito Santo. É necessário descer para subir. Venha trilhar o caminho do Senhor. Volte à palavra, aos princípios. Deixe Deus te ensinar essas pequenas coisas, e então Ele te guiará a coisas muito maiores do que estas. Porque ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Deus te abençoou. Em nome de Jesus Cristo, seja humilde de coração
e reconheça, aceite a pregação da sua bendita e preciosa palavra. Amém.